A cidade encantada escondida no fundo do rio Amazonas, o mistério que desafia a lógica ao coração da Amazônia, sempre foi palco de lendas, mistérios e relatos que desafiam a compreensão humana. Entre sereias encantadas, cobras gigantes e espíritos guardiões da floresta, uma das histórias mais intrigantes e persistentes é a da cidade encantada escondida no fundo do rio Amazonas, um enigma que desperta fascínio, medo e curiosidade há mais de um século. Essa narrativa extraordinária não é apenas uma simples história contada ao pé do fogo. Ela nasce de testemunhos, tradições indígenas, relatos de exploradores e até mesmo de estranhas anomalias registradas por mergulhadores e ribeirinhos. É um daqueles mistérios que resistem ao tempo e continuam a ecoar pelas margens do maior rio do mundo. Mas o que há por trás dessa lenda? Teria realmente existido uma civilização perdida soterrada pelas águas? Ou estamos diante de um fenômeno natural tão impressionante que acabou sendo interpretado como algo sobrenatural? Prepare-se para mergulhar fundo, literalmente, menos nesse mistério amazônico. O nascimento da lenda, a origem da história remonta aos primeiros registros dos colonizadores portugueses e espanhóis, que ouviram dos povos indígenas relatos sobre uma cidade brilhante, feita de pedra clara que podia ser vista nas profundezas do rio em dias de água cristalina. Para muitos povos como os Omagua, Ticuna e Cocama, essa cidade submersa não era apenas real, mas também sagrada. Eles acreditavam que ali viviam espíritos ancestrais, protetores da selva e do próprio rio. Era proibido aproximar-se demais do local, pois dizia-se que quem tentasse tocar as construções encantadas seria arrastado para o fundo por forças invisíveis. Com o tempo, os europeus transformaram essa narrativa em outro mito famoso, o da cidade de Eldorado, um reino de ouro escondido na selva. Mas para os indígenas, a cidade não era feita de ouro. Seu brilho vinha de outro lugar, do sobrenatural. Relatos misteriosos ao longo dos séculos. Não foram poucos os que alegaram ter visto vestígios dessa misteriosa estrutura submersa. Juan, os primeiros exploradores, alguns cronistas espanhóis, como Francisco de Orellana, registraram relatos vagos de ruínas luminosas, submersas em águas calmas. A partir dessas descrições, muitos aventureiros tentaram encontrar o local, mas a floresta, implacável, sempre vencia. 2. O relato do século XIX, um dos testemunhos mais famosos, surgiu no final do século XIX, quando um comandante de embarcações a vapor afirmou ter visto, em uma curva remota do rio, paredes perfeitamente retas e arcos majestosos debaixo d'água. Ele descreveu a cena como algo tão nítido que parecia impossível ser natural. 3. As aparições modernas até hoje, ribeirinhos relatam ver, em determinadas épocas de seca e em trechos de águas extremamente claras, formas que lembram pilares, escadarias e até portões submersos. Alguns afirmam ouvir sons estranhos vindos das profundezas, menos como se a cidade estivesse viva. Um fenômeno sobrenatural? Há quem defenda que a cidade encantada não seja uma ruína física, mas sim uma cidade espiritual. Segundo essa interpretação, o local seria uma porta entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, uma espécie de portal aquático. A crença diz que a cidade só aparece para pessoas escolhidas pela natureza. Ela muda de lugar ao longo dos anos. Quem tentam mergulhar para alcançá-la desaparece misteriosamente. Esse lado sobrenatural da lenda faz parte do imaginário amazônico, onde tudo, desde animais até os rios, tem alma e vontade própria. A teoria arqueológica. Uma civilização perdida? A partir dos anos 2000, com novas tecnologias e descobertas arqueológicas na Amazônia, a lenda ganhou uma nova interpretação. A Amazônia já teve cidades avançadas. Durante muito tempo, acreditou-se que a floresta jamais poderia sustentar grandes populações. Hoje, essa visão está ultrapassada. Descobertas recentes menos, como gigantescos geoglifos, estradas antigas
e centros cerimoniais de pedra menos mostram que a Amazônia já abrigou complexas civilizações pré-colombianas. Por isso, muitos pesquisadores passaram a considerar que a cidade encantada submersa pode ser o que restou de uma dessas antigas sociedades. As evidências que alimentam a hipótese, anomalias geológicas detectadas em sonar por embarcações de pesquisa, blocos de pedra dispostos de maneira simétrica, estruturas geométricas registradas por drones subaquáticos em águas rasas. Embora nada disso prove a existência de uma cidade completa, os padrões encontrados sugerem ação humana. A cidade fantasma que afunda e ressurge. Há também uma teoria geológica que explica parte do mistério sem eliminar seu encanto. A bacia amazônica é uma região instável. Grandes secas, enchentes, erosões e desbarrancamentos são comuns. Assim, ao longo dos séculos, construções ribeirinhas, inclusive de pedra menos, podem ter sido engolidas pelo rio. Da mesma forma, estruturas naturais de origem rochosa podem tomar formas tão perfeitas que se assemelham a construções humanas. Em certos períodos, com águas extremamente transparentes, essas formações emergem visualmente, dando a impressão de uma cidade fantasma adormecida. Mergulhadores e os relatos que desafiam a ciência. Alguns dos relatos mais intrigantes vêm de mergulhadores experientes que exploram trechos remotos do rio. Uma escadaria impossível, um grupo relatou ter visto degraus enormes, totalmente lisos e perfeitamente alinhados, que desapareciam no escuro do fundo. 2. Os arcos silenciosos. Outro mergulhador afirmou ter encontrado estruturas arqueadas que pareciam portas ou janelas gigantescas de alguma construção colapsada. Trio. Silêncio sobrenatural. Muitos dizem que, quanto mais se aproximam dessas formações, mais o som ao redor parece desaparecer menos, como se o rio prendesse a respiração, e todos relatam a mesma sensação. A de estar sendo observado. A cidade encantada e a maldição do rio. As histórias contam que a cidade é protegida por um espírito poderoso, o guardião das águas. Para os povos indígenas, ele é uma entidade que impede invasores de tocar no que não deveria ser tocado. Segundo a lenda, quem tenta remover qualquer objeto da cidade é tragado por redemoinhos repentinos. Barcos que se aproximam demais perdem o controle. Mergulhadores podem ouvir vozes chamando seus nomes. Essa mística faz com que muitos ribeirinhos simplesmente evitem navegar em certos trechos após o pôr do sol, o que a ciência não consegue explicar. Apesar de drones, sonares e tecnologia moderna, ainda há partes do rio Amazonas que permanecem praticamente inexploradas. Alguns fatores que dificultam a investigação: profundidade extrema em certos pontos, baixa visibilidade, correntezas violentas, grande presença de vida selvagem aquática, sedimentos que cobrem rapidamente qualquer vestígio. Por isso, é possível ao menos teoricamente, que algo grandioso permaneça escondido lá embaixo, protegido pela própria floresta. Então, a cidade existe mesmo? A resposta depende de quem você pergunta. Para os indígenas, ela é real e viva. Para os ribeirinhos, ela é uma presença misteriosa e inquestionável. Para os exploradores, é um enigma que desafia a lógica. Para a ciência, pode ser tanto uma formação natural, quanto um vestígio de civilização antiga. O fascinante é que nenhuma dessas visões exclui completamente as outras. A Amazônia é justamente esse lugar onde natureza, história e espiritualidade se misturam, criando fenômenos que escapam da compreensão comum. Um mistério que resiste ao tempo, a lenda da cidade. Encantada, escondida no fundo do rio Amazonas, continua viva porque ela representa mais do que uma simples construção perdida. Ela simboliza o desconhecido. O Amazonas é um dos poucos lugares da Terra onde ainda existem segredos genuínos, regiões intocadas e mistérios que nem a tecnologia moderna consegue desvendar por completo. A cidade submersa é o reflexo dessa imensidão. Uma lembrança de que ainda há muito mais no mundo do que somos capazes de ver. E talvez seja esse o maior encanto da história. A ideia de que sob as águas barrentas do maior rio do planeta exista algo grandioso, silencioso e cheio de histórias
que nunca foram contadas. Conclusão: o encanto do desconhecido. A cidade encantada do fundo do rio Amazonas é um daqueles mistérios que nunca morrem. Ela alimenta a imaginação, inspira exploradores e mantém viva a tradição de um povo que sempre soube que a floresta esconde mais do que deixa transparecer. Seja uma ruína antiga, uma ilusão óptica, um portal espiritual ou uma mistura de tudo isso. A verdade é que essa cidade continua fascinando gerações. E enquanto o rio continuar correndo, profundo e impenetrável, esse mistério continuará vivo menos, convidando os mais corajosos a tentar desvendar seus segredos, mesmo sabendo que, na Amazônia, nem tudo quer ser descoberto.